O lucro chegou, até que enfim, aquilo que a gente tanto busca quando começa um negócio, o lucro, o dinheiro. Está sobrando dinheiro na empresa, João. Pela primeira vez, eu estou vendo o lucro. O que eu devo fazer? Onde eu devo investir primeiro, agora que eu conquistei o tão querido, tão sonhado lucro? Mas não demore, porque se você demore, puf, o show acaba. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um elogio. Afinal de contas, você conseguiu agora o seu lucro. Agora as coisas parecem estar clareando para você. Foram tantos meses, anos até de batalha para chegar nesse momento onde o lucro chegou. E isso não é pouca coisa. Você agora tem um novo desafio. O lucro chegou, as coisas estão melhores. O que fazer com esse dinheiro que de alguma forma entrou e está sobrando na empresa? E eu costumo dizer que não é sobrando, né? Eu costumo dizer que a empresa ela começa a dar lucro e você tem que botar uma boa parte desse lucro da operação positiva que esse negócio está tendo e colocar no próprio negócio. Não adianta nada você querer sugar o máximo de dinheiro possível e não investir no negócio. Aí você vai estar criando uma empresa, um projeto que com o tempo vai ficar fadado ao fracasso. E esse é o mal que eu já vi acontecer diversas vezes, não só na minha vida, na minha realidade, como na realidade das pessoas próximas. Quando a gente começa a ver o dinheiro, o melzinho do dinheiro da empresa, a gente começa a pegar aquilo pra gente. A gente trabalhou muito, lutou muito, está na nossa hora. E isso acaba criando um problema, que mais cedo ou mais cedo vai colocar o seu negócio numa posição difícil. Por isso é muito importante, assim que você começa a ver um lucro, onde a operação começa a ficar positiva, você saber exatamente aonde investir esse dinheiro inicial. E para não ficar muito longe do clássico, a gente tem que fazer o quê? Investir em fluxo de caixa. É ter o caixa da empresa. Eu digo que o mínimo do mínimo do mínimo é 3 meses de operação. De 3 meses a 6 meses é o mínimo que você tem que ter de caixa. Ou seja, da grana suficiente para manter o negócio girando, acontecendo, mesmo se não tiver entradas, faturamento, lucro. Durante 6 meses, 3 a 6 meses, o mínimo é 3 meses, mas o ideal é uns 6 meses, né, pessoal? Durante 6 meses você tem aquela grana que mantém o seu negócio ótimo. Sobrevivendo, pelo menos. Não ótimo, mas sobrevivendo. Isso já é fundamental. Afinal de contas, você não fica com o que a gente chama de pires na mão. Você não fica à mercê dos eventos que estão lá fora. E a pressão vai só aumentando. Então é fundamental você ter esse dinheiro de caixa. João, eu já tenho caixa ou vou começar a construir o caixa agora? E depois do mais famoso de todos, criar um caixa, fazer a empresa ficar ali com aquele caixa forte, o que eu devo fazer? Eu costumo dizer que você tem que investir pesado na aquisição de tecnologia ou de conhecimento para fazer o seu negócio dar mais frutos. É claro que cada negócio tem uma característica. Tem negócios onde o conhecimento é fundamental para alavancar, para crescer ainda mais o seu negócio. Outros negócios, os produtos, a tecnologia, os equipamentos são fundamentais. Teve uma vez que eu trabalhava ajudando uma fábrica, né, de sapatos, e ali, por mais que o conhecimento pudesse ainda acrescentar algo, eles precisavam de equipamento, eles precisavam especificamente de uma máquina que facilitaria todo o processo industrial. E bem, naquele caso, eles tinham que focar, assim que pudesse, na aquisição daquele produto. Mas existem outros tipos de projetos onde você ter conhecimento, educação, são fundamentais para destravar a sua empresa. Precisa entender direitinho qual é a sua realidade. Mas é muito importante você pensar na aquisição ou de um produto ou de uma tecnologia que vai mudar a chave do seu negócio ou no conhecimento. Mas, João, eu já tenho os equipamentos, eles são muito importantes. Você acha que nós devemos investir em equipamentos? Sim, novos equipamentos, melhoria dos equipamentos, uma reserva financeira para fazer a manutenção desses equipamentos. Se o equipamento é um fator decisivo no seu negócio, você precisa investir nisso. Ter novos equipamentos, melhorar esses equipamentos que você tem, ou conhecimento, se você quiser pensar assim, ter um novo conhecimento, novos cursos. É preciso investir, é preciso a gente dar sustância para esse negócio. Depois disso, você começa a pensar no seu produto ou serviço.
O que você precisa investir de capital, de dinheiro, para transformar esse produto ou serviço num produto ou serviço melhor. E isso que vai fazer o ganha-pão, como a gente chama. O produto ou seu serviço que você vende, ele precisa estar sempre sendo investido. Agora que você começa a ter um lucro, e daqui para frente você tem que ter esse pensamento. Investir constantemente. Mas João, o meu produto é muito bom, o meu serviço já está no topo. Acha que eu tenho que investir mais? Sim, daqui até o fim. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre colocando o seu produto em atualização, para que você não sofra de problemas nesse período de concorrência, de dificuldades que pode aparecer, e você precisa se preparar para isso. E só se prepara investindo tempo e dinheiro no seu produto ou no seu serviço. Uma outra coisa que eu costumo dizer, né? Eu vou fazer até mais conteúdo sobre isso aqui no YouTube, que para mim me impressiona muito, né? As pessoas pensam no investimento de marketing, né? E a gente, entendendo que o marketing engloba muitas coisas da sua empresa, você precisa estar constantemente investindo no marketing. Mesmo que você, de repente, já esteja com uma capacidade de atender os clientes meio que no topo. João, já estou conseguindo atender todo mundo, eu não sei se eu tenho nem oportunidade aqui, eu tenho que investir em marketing? Sim. O marketing como um todo, que não é só o dinheiro da propaganda, mas como todo o pensamento da empresa no marketing, tem que ser investido constantemente. Eu costumo botar até um número mágico, de 10% a 15% do faturamento da sua empresa tem que ser destinado ao marketing. Você precisa estar sempre se atualizando, você precisa estar sempre fortalecendo a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Esse pensamento vai destravar a longo prazo. Eu costumo dizer também que o marketing é tão importante que às vezes ele não dá fruto imediato. Você investe no marketing e não vê resultado. Mas em meses, anos, com o tempo, ele vai crescendo, ele vai colocando grãos que a gente vai plantando e vai semeando aquela planta que vai nos dar muitos frutos. É importante demais, depois de você ter feito o seu caixa, pensado na aquisição dos produtos ou serviços, pensado no produto, investir sim no marketing da sua empresa, ter essa visão de longo prazo. Nunca pense o seu negócio como um negócio que vai acabar amanhã, porque o seu negócio não vai acabar amanhã. Ele vai ficar mais forte e melhor. Mas por que, João? Porque esse é o destino que eu acredito que nós temos que ter com os projetos que a gente faz. Eles têm que nos dar frutos, e não só a nós, como a todos que estejam envolvidos no negócio. Se você acha que essa ideia que eu estou falando nesse vídeo precisa ser aprofundada, não pense duas vezes. Eu tenho aqui um projeto no qual eu faço uma reunião de 90 minutos para transformar a vida de empresários e empresas que desejam mudar os rumos da sua jornada. Eu costumo dizer que a minha reunião, né, ela é uma troca de ideias, né? As ideias que eu tenho, a experiência, o meu conhecimento, junto com o seu conhecimento dentro do seu negócio, pode transformar a sua realidade. E é até um exemplo, né? Um investimento em conhecimento. Então, se você pode investir em conhecimento, em troca, em cursos, em consultoria, enfim, em várias coisas que possam implementar ainda mais no seu conhecimento da sua empresa, invista. Porque a longo prazo e até mesmo curto prazo, os resultados são fantásticos. É muito importante ter essa troca. E essa reunião que eu faço é exatamente isso. Eu faço uma troca. Você apresenta um pouco da sua empresa, eu faço uma análise dela, a gente conversa sobre ela, a gente pensa em pontos de perigo, de atenção, de oportunidade. Então, eu acho muito bacana, pode ser que faça sentido para você marcar essa reunião comigo, veja se eu tenho disponibilidade na agenda e a gente pode, de repente, fazer essa reunião online mesmo, rapidamente, durante 90 minutos, que eu acredito que já é o suficiente. Claro que eu também tenho a possibilidade da gente fazer reuniões semanais, para alguns clientes eu faço isso, porque eu acredito que também tem um poder de transformação ainda maior. Mas faça uma reunião de 90 minutos, me conheça, veja se faz sentido e vamos trabalhar junto no seu projeto empreendedor e trabalhar um pouco nessa ideia do que fazer com o lucro que você tem agora e o que fazer para mudar a sua realidade. Se você gostou desse conteúdo e de outros conteúdos que eu venho criando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, comentar e acrescentar nesse debate que eu venho trazendo, né, sobre negócio, gestão, sobre reflexões da vida como um todo no aspecto de negócios, empreendedorismo e gestão. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. E aí, o que fazer com o seu lucro? A parte mais difícil você chegou, está lucrando. Agora é importante continuar investindo bem para que o seu negócio continue a se fortalecer. E não esqueça, subir às vezes é muito difícil
e a gente tem que saber fazer as escolhas certas para que continuemos subindo nos nossos projetos e na nossa vida. Grande abraço, pessoal.